Pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí a mais uma aula nossa sobre cibersegurança. Meu nome é Michele Barbosa, eu sou engenheira na área de segurança eletrônica e eu tô aqui também com ele, Akin. Ele vai se apresentar e a gente vai ver hoje sobre muitas ideias sobre como você se proteger. Então, logicamente, antes disso a gente vai trazer aqui alguns conceitos, mas hoje você vai aprender muito sobre a proteção aí dos seus dados. Ele, Akin, por favor, se apresenta aí. Obrigado, Michele. Pessoal, meu nome é Eliakim Ciola, também sou engenheiro de formação, assim como a Michele. E aqui nós vamos discutir agora alguns aspectos em relação à segurança, seja segurança da informação, segurança, alguns aspectos que são muito importantes no nosso cotidiano. Inclusive, a nossa apresentação é a segurança para o dia a dia, né? Segurança da informação para o dia a dia. Ele vai abranger não só aspectos de tecnologia, mas, né, não só necessariamente a cibersegurança, mas outros aspectos correlatos também. Isso aí. Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês agora a nossa apresentação, tá? E vamos dar início aí. Bom, segurança da informação para o dia a dia, né, Eliakim? Essa é a nossa ideia aí de hoje, pessoal. E aí a gente inicia, né, Eliakim, o que é muito importante com o tripé, né, da segurança de dados, da cibersegurança. A gente já viu isso na aula anterior, então você já viu esses conceitos, mas a gente começa reforçando eles novamente, porque tudo que a gente vai falar a partir de agora, né, todos os conceitos que a gente vai trazer para a sua segurança no dia a dia estão baseados aí nesse tripé, né, Eliakim? Com certeza. A segurança da informação, ela tem esses três tripés, que são a disponibilidade, integridade e confidencialidade. A disponibilidade é eu ter a informação no momento no qual eu preciso ter. A integridade é ter a informação exatamente a que eu preciso ter, a que eu deixei armazenada, a que foi enviada para mim, enfim, que ela seja exatamente aquela, a de origem. E a confidencialidade, que é justamente tu teres a segurança dessa informação não ser interceptada por terceiros, e ter justamente essa questão de que essa informação ela é secreta para mim e para outra ponta, e não mais para outras entidades. Exato. Bom, e aí fica a pergunta no ar, Eliakim, existe um sistema que é 100% seguro hoje em dia, né, com um mundo tão tecnológico, onde a gente entra aí e começa a se discutir os tripés até da Revolução 4.0, onde a gente tem a internet das coisas. Vai existir um sistema que seja, então, 100% seguro? Olha, não, né, porque, primeiro ponto, né, inclusive, o nosso papel é conhecer as vulnerabilidades mais comuns, como já está ali na apresentação. Por quê? Porque, assim, a partir daí a gente consegue, justamente através do conhecimento, da gente saber todos esses problemas que são os mais comuns, a gente poder se proteger deles. Mas existe 100% um sistema assim, não, o meu sistema é anti-falha. Esquece, não existe. Até porque, como diz o meu pai, para ladrão não existe cadeado, né? Então vai se encontrar uma outra maneira de se burlar o sistema, vai se encontrar uma maneira no qual não foi pesquisada ainda, e isso acontece justamente por quê? Porque quando a gente desenvolve um software, enfim, a gente tem um controle daquilo que a gente conhece do software, daquilo que a gente programa. Só que a gente não tem conhecimento dele como um todo. Então, eventualmente, determinados comportamentos que tu espera que seja de uma maneira, dependendo da maneira no qual tu chama aquela função, enfim, tu consegue ter uma resposta diferente da esperada. E a partir do momento que eu tenho uma resposta diferente da esperada, eu tenho uma possibilidade de vulnerabilidade, por exemplo. Sim, e eu acho que o mais importante é como está aqui, né, na apresentação, é conhecer as vulnerabilidades mais comuns. Esse já é um ótimo passo a se tomar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas vulnerabilidades, né? Como deixar mais protegido o nosso sistema. E aí, uma bela frase, né? Ele aqui, ó, o maior problema em relação à segurança não é usar um sistema inseguro, mas entender que ele é inseguro, que finaliza aí justamente o que a gente discutiu anteriormente, que é entender que
Já que a gente não consegue ter um sistema 100% seguro, se a gente passar a entender essas inseguranças, essas vulnerabilidades, a gente consegue, à medida do possível, deixar ele mais seguro possível, né? Com certeza, é aquele princípio. Se a gente não sabe qual é o problema que nos aflige, né, a gente não tem como combatê-lo. Então, Exatamente. essa máxima da segurança é justamente isso. O problema não é saber que ele não é saber que ele é inseguro, que isso Uhum, inclusive a gente já provocou nos nossos slides anteriores. Mas a questão é não saber onde ele é inseguro, uhum, entende? Então, assim, o fato dele ser inseguro não é necessariamente um problema. O uhum. problema é tu não saber onde ele é inseguro. Isso. Uhum, Entendeu? Aí é que mora o problema. Por quê? Porque a partir daí, tu tá lidando com inimigos, tu não sabe uhum, onde ele é inseguro, né? Onde ele pode ser inseguro, tu tá lidando com um inimigo que tu não consegue ver. uhum. E a partir daí, tu não consegue vencer um inimigo como esse, né? Exatamente. Bom, e aí eu acho muito importante a gente contextualizar aí atualmente como que a gente está nos setores mesmos, quando a gente fala em tecnologia. Então, primeiro a gente traz que as empresas estão cada vez mais preocupadas com esse aspecto, porque as empresas estão cada vez mais tecnológicas, né, Eliakim, mais informatizadas. Hoje, poucas empresas no mercado não têm a informatização dos dados, né? Não só empresas, né, como órgãos públicos. O número de equipamentos está aumentando exponencialmente, né? Principalmente, né, aqui com a internet, com a Revolução 4.0, com a internet das coisas, e a gente tem isso presente no nosso setor de segurança, né? Ele aqui em câmeras, estão ligadas na internet. Inclusive, a chegada do IPv6, né, que é o IP versão 6, ele vem justamente para ajudar a suprir a escassez de endereços IP no qual nós temos, né? E isso foi muito acelerado justamente pelo aumento exponencial de equipamentos conectados. Para vocês terem uma ideia, o IPv6 eu posso ter um IP para cada metro quadrado da Terra. Uhum. Então, assim, são muitos endereços. E para piorar um pouco o coreto, já está sendo desenvolvido o IPv9, né? O IPv6, hoje se fala no IPv6, mas no futuro, eventualmente, nós podemos precisar do IPv9, que é É. um outro modelo que ainda está em desenvolvimento, ainda não está aberto para a gente consultar, mas já se fala no IPv9, os Aham. pesquisadores já estão falando no IPv9. E a questão né, as nossas informações estão cada vez mais conectadas, um exemplo disso é o Google, né? Uhum. Hoje a gente tem no Google e-mail, agenda, Uhum. é, Contatos. busca, armazenamento, nós Uhum. temos todos os dados que estão cada vez mais conectados uns com os outros, através Uhum. das empresas, o próprio Facebook, o próprio WhatsApp, enfim. Então, a gente está cada vez mais conectado, cada vez mais digerindo informações e cada vez mais compartilhando informações. A gente tem no próprio smartphone o Google Fotos, né? Ou seja, as nossas fotos estão sendo compartilhadas com a nossa conta ali do Google e armazenadas. Então, essas informações pessoais, a gente tem que pensar em medidas para a proteção desses dados, né? E aí a preocupação, logicamente, com segurança começa a aumentar, né? Não só para empresas, como também a proteção de pessoas mesmos, né? De usuários residenciais. Residenciais, comerciais, enfim, né? Na verdade, ali a questão da segurança ela é um aspecto um pouco mais global do que só a cibersegurança, né? Uhum, A segurança física, a segurança, a questão da engenharia social que a gente vai ver aí para uhum, frente, entre outros aspectos. E também a questão do LGPD, que já está aí, que é a Lei sim, Geral de Proteção de Dados. As empresas elas precisam ter políticas uhum, de como armazenar as informações dos seus clientes, de como uhum, tratar as informações dos seus clientes e, principalmente, evitar que essas informações vazem. Porque a uhum, multa, no caso de uma ação que vai ficar enquadrada na LGPD, é muito pesado. uhum. Para ter uma ideia, Michele, uma multa por vazamento de dados ela pode chegar a 50 milhões de reais. Nossa, É é um muito. valor que é muito considerável. Isso pode Sim, quebrar a empresa dependendo do porte dela. sim, com certeza. Com certeza quebra. E aí agora a gente Então, vai trazer algumas definições, né, Eliakim?
Essas definições elas são importantes para a gente entender justamente qual é o tipo de eixo que é afetado, daqueles 3 eixos que a gente falou, o tipo de eixo que é afetado, né? O fluxo normal da informação é sempre de A para B, né, pessoal? Então, assim, pode ser de B, depois de B para C, depois de C para A, não tem problema. Isso, mas assim, de maneira para exemplificar, de A para B. Eu posso ter uma interrupção, ou seja, eu tenho aqui um problema de disponibilidade, tá? Eu posso ter uma interceptação, ou seja, aparece uma entidade e captura as informações quando há comunicação entre A e B, ou seja, eu tenho aqui corrompida a minha confidencialidade, tá? Eu tenho também a modificação e a fabricação de dados. A modificação e a fabricação, ela atinge a integridade do dado, da informação no qual a gente vai transmitir de um lado para o outro, né? Então, assim, a modificação ao invés de eu mandar de A para B direto, tem uma entidade no meio, essa entidade muda os dados e manda para frente. Ou então, tem no caso da fabricação, que é uma entidade se passar pela A enviando dados para B. Então, assim, todos esses conceitos eles são bem interessantes a gente entender. Para quê? Para poder saber qual é o eixo no qual ele foi comprometido, né? E daqui para frente a gente vai conseguir utilizar esses conceitos em tudo que a gente vê. Vou dar um exemplo, né? Fabricação de dados. Eu vim passar por uma pessoa que eu não sou. Eu estou fabricando um dado, né? Por exemplo, eu ver alguém digitando a senha da maquininha do cartão. Eu estou interceptando o dado. Entendeu? Por exemplo, para interromper. De alguma maneira, eu faço um ataque à internet de alguém. Eu estou interrompendo. Eu não consigo fazer transmissão de dados. E também modificar, eu posso interceptar um e-mail de alguém, mudar e mandar como se fosse essa pessoa. Dá para fazer. Então, tem várias coisas, não só do ponto de vista técnico, vocês observem, que aqui eu também falei da questão da interceptação, eu falei de um meio que vai do pessoal para o eletrônico, né? Não é entre 2 eletrônicos, né? Então, isso se aplica a qualquer meio de segurança da informação, não só entre meio eletrônico e meio eletrônico, mas também entre pessoas e meio eletrônico e pessoas. E todos esses exemplos que você trouxe aqui, né, Eliakim, às vezes pode parecer para quem está vendo essa aula que é algo distante, que não acontece tão comumente, mas quando a gente começa a pesquisar sobre segurança, o que a gente mais vê é a quantidade de vulnerabilidades que estão ocorrendo aí nos sistemas, né? Então, desde grandes empresas assim, milionárias, gigantes, até empresas pequenas, órgãos públicos, isso, pelo menos do que eu acompanho, está sempre acontecendo. Então, eu estou aqui em Minas Gerais. Durante esses anos, eu vi a UFMG sendo invadida, eu vi o Cefet-MG sendo invadido, então vários órgãos públicos de educação, de economia, prefeituras, e até pessoas mesmas, e no modo geral, né? Então, a gente tem muita fraude hoje com o WhatsApp, né, Eliakim? Então, a ideia da aula de hoje é justamente trazer como pode ser feito nessa proteção, né, diante desses problemas aí. O WhatsApp, inclusive, né, ele usa o conceito, os ataques de WhatsApp, eles são utilizados muito no conceito da engenharia social. Né? Tu acreditar em alguém que na verdade, o que tu está fazendo? Tu está te passando por alguém, né? Tu está fabricando uma informação. Tu está fabricando. Então, assim, tu fabrica uma informação, sendo que a entidade A, no caso ali, o item fabricação, né? Tu confia na entidade A como um membro de informações verídicas, mas ele tem uma outra entidade que não é ela, se passando por ela, né? Inclusive, a segurança da informação ela é muito baseada na confiança. Por quê? Porque se eu não confiar que o meu certificado é válido, se eu não confiar que o meu meio não é passível de vulnerabilidade, de questões de confidencialidade, se não houver esta confiança, não existe segurança da informação. Eu sou obrigado a confiar em alguém ou alguma coisa. O que eu venho acompanhando muito, que está dentro dessas definições, a gente não vai citar aqui o nome dos sites, mas são diversos sites que têm como serviço venda e propaganda, né, de veículos, de automóveis. Eu estou percebendo um número muito grande de fraude.
Então, hoje eu já percebo que quando eu coloco eu já sei, é tão grande que eu já sei que eu vou receber uma tentativa de fraude. Eu coloco meu carro à venda, por exemplo, passa meia hora eu recebo uma ligação. Ah, a gente está ligando do site tal para confirmar dados, e nunca é realmente, é um número qualquer para você passar ali seu CPF, seus dados, tem alguns na ligação que pedem dados bancários. Então, essa fraude, pelo menos em sites de vendas, está acontecendo muita ligação. Pelo menos comigo já aconteceu. Toda vez que eu coloco um anúncio, eu ou alguém conhecido, em algum momento recebe essa ligação. Sim, exatamente. Né? Então, esses aspectos a gente vai aprender um pouquinho mais no decorrer aí da nossa apresentação. Né? Até a pergunta que fica, né? Mas onde moram os verdadeiros problemas de segurança, né, Michele? Bom, Então, não, onde mora? essa é a pergunta de $1 milhão. Pode até passar para o próximo, porque vai ser... olha só, o material humano é justamente o maior... Hoje, é um dos maiores problemas que nós temos em relação à segurança da informação. Por quê? Porque de todos os meios, hoje é considerado o mais vulnerável. Sim. Né? Então, existe o conceito da engenharia social, que hoje a gente talvez não associe tanto, mas na época da Guerra Fria, por exemplo, era algo que era muito latente. Né? Por quê? Porque tu tinhas os espiões, e um tentando pegar a informação de outro, um tentando fazer inteligência com o outro fazendo contra-inteligência com um, e aí vai. Né? Então, assim, se a gente observar, o material humano é justamente o que é o mais vulnerável de todos esses da cadeia. Sim. E por que, né, o mais comum, né? Que é justamente engenharia social, né? Que é algo que a gente vai abordar bastante aqui hoje nessa aula. Então, vamos trazer aí o conceito, né, Eliakim, de engenharia social, né? Afinal, o que é isso que você vem falando até desde o início da nossa aula, né? Vamos Então, lá. A engenharia social, né, ela é justamente o quê? Ela é uma área do conhecimento da área de segurança da informação, né, que ela explora justamente os aspectos relacionados às interações humanas. Por quê? Porque os seres humanos eles têm necessidades completamente diferentes de máquinas. Eles precisam, alguns seres humanos precisam ser aceitos, outros precisam se sentir melhores do que os outros. Enfim, existem vários aspectos do ponto de vista psicológico que nós precisamos levar em conta, tá? E justamente a engenharia social ela é a área no qual ela faz esses estudos para poder mitigar esses riscos, né, e minimizá-los da melhor maneira possível, tá? Até pode passar para o próximo slide, Michele. Tem uma coisa interessante, olha só. O ser humano ele possui várias características que tornam ele um alvo a ser explorado, como eu falei para vocês, a vaidade pessoal ou profissional, ou seja, precisa se sentir melhor do que os outros. Autoconfiança, uma pessoa que acha que ela é melhor do que a outra, que ela confia muito em si mesma, ela acha que ela está por cima disso, ela acha que ela não vai ser atacada de alguma maneira. A formação profissional, né, dependendo da formação profissional, é um alvo que é interessante ser explorado ou também de não ser explorado, né? Digamos assim, o escopo de ataque negativo também é importante, saber o que vai ser atacado, mas também saber principalmente o que não vai ser atacado, né? Nós temos outros aspectos também, pode passar, Michele. A vontade de ser útil, que é uma coisa que é latente do ser humano, tá? Então, o que acontece? O ser humano, ele é guiado pela bondade, né? Então, assim, se alguém vem te pedir uma ajuda, se ele vier de maneira educada, se ele vier conversar, tu vai acabar ajudando essa pessoa. Só que o problema é o seguinte, às vezes, a ajuda, ela tá mascarada por trás de um objetivo, né? Então, é esse tipo de coisa que o ser humano ele é muito vulnerável nesse aspecto. E os brasileiros, em especial, né, os países de origem, os países latino-americanos, no geral, eles são muito mais suscetíveis a isso, porque a gente quer ajudar, a gente quer estar próximo, enfim, entre outros aspectos. Busca por novas amizades, isso é normal do relacionamento humano, tá? Sim. Propagação de responsabilidade, né? No caso, o que é isso, né? A gente gosta de dizer para a pessoa que é responsável por determinada coisa, fazer ela se sentir responsável, né? E tem a persuasão, né? Existem pessoas
que são facilmente persuadidas a fazer aquilo que a gente quer. Então, os especialistas dessa área, da área de engenharia social, né, eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Os russos, por exemplo, eles recrutavam muitas mulheres na época da Guerra Fria para serem agentes e se passarem por amantes de espiões americanos. Tem né? um filme que trata isso, né? Eu não vou lembrar o nome. Filme, tem séries, vários. Isso é o que não falta. Isso é o que não falta. Que é a história dos bonzinhos contra dos mocinhos contra os vilões, né? Sempre assim. Mas assim, essa é uma das técnicas que a Rússia utilizava, por exemplo. E os russos, até hoje, né? Eles são grandes referências na espionagem, assim como os americanos são. Nós temos outros também que não são tão citados, por exemplo, Israel é muito forte, né? Tem o Mossad, que é uma polícia de elite, né, de operações especiais, que tem dentro do território de Israel e faz trabalhos de inteligência, né, em toda a região. Por exemplo, não sei se tu ouviu falar um tempo atrás, ô Michele, de uma usina, se eu não me engano, no Paquistão, no Afeganistão, eu não lembro, num daqueles países ali do Oriente Médio, uma usina de enriquecimento de urânio que pegou fogo. Não sei se tu lembra. Não vou lembrar. Sabe como é que houve esse ataque? Esse ataque ele foi extremamente bem orquestrado, tá? Inclusive tem o dedo do Mossad nisso aí. Sabe como é que eles descobriram o meio de ataque? No site da usina tinha uma foto que aparecia as pessoas, né? E aparecia uma borda do computador, da tela do computador, um canto da tela do computador. E o que ali mostrou? Mostrou qual era o software que era utilizado para controlar a usina. Nossa! E a partir daí foi feito todo um estudo. O Mossad, eu sei que o Mossad tem muito dedo nisso, né? Foi feito todo um estudo de como atacar. Isso envolveu uma engenharia fantástica. Por quê? Porque eles tiveram que criar um worm que atacasse exatamente aquele software, que mudasse a velocidade dos tambores de enriquecimento de urânio, né? Dos reatores de enriquecimento de urânio, para que eles pudessem entrar em colapso. Então, assim, alguém foi lá, fez todo esse software, fez todo esse estudo, alguém chegou, conseguiu colocar esse software dentro de um pendrive e botar dentro da usina para poder fazer todo esse estrago. Então, assim, isso aí foi um ataque extremamente bem orquestrado, e ele começou como? Na engenharia social. Sabe? Ele começou na engenharia social. Então, assim, esse exemplo que eu dou, ele é muito emblemático. Por quê? Porque ele mostra exatamente o cuidado no qual nós temos que ter. Em instalações nucleares, em especial, eles têm muito controle de acesso, muito controle. Mas olha só, começou com uma coisa, desculpa a expressão, uma coisa idiota. Idiota. Uma tela num computador que mostrou que o reator era um reator, se eu não me engano, era um reator da Siemens, então não estou lembrado agora de cabeça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eles conheceram o reator, criaram um worm para atacar exatamente o software desse reator para poder acabar com anos e anos de evolução do sistema, de toda a política de enriquecimento de urânio que tinha nesse país. Imagina o tamanho do mundo. É muito sério. E aí você traz sobre esse livro, né, Eliakim? Eu não conhecia ele. A Arte de Enganar. Sim, um dos escritores desse livro, né, o Kevin Mitnick, ele conseguiu invadir a rede da AT&T. Se eu não me engano, foi ele, tá? Que ele conseguiu invadir a rede da AT&T só vasculhando o lixo da AT&T. Nossa. Então, assim, ele conseguiu as senhas, etc. Vasculhando o lixo, isso é engenharia social também, que tu vasculhar o lixo da pessoa, tu vai saber o comportamento dela. É natural, sabe? Então, assim, esse livro ele é bem interessante justamente para os estudiosos da área de segurança da informação, para entender os riscos da engenharia social e suas consequências. Tá? Show de bola. Bom, e aí a gente vem falando um pouquinho sobre autenticação, né? E na forma de autenticar aqui a gente vai ver 3 classificações grandes, né? 3 bases aí. Bom, a primeira é o que o usuário conhece, né, Eliakim? Que são os mais simples, né? Isso, o que o usuário conhece, assim, ó, usuário sem a frase de segurança, nome de cachorro, entendeu? São as informações, é aquilo que o usuário conhece, é aquilo que o usuário sabe, né?
sendo um pouco mais detalhado. É aquilo que ele sabe, aquilo que ele tem na cabeça, tá? E aqui na senha, só para a gente, antes da gente passar, era importante dar algumas dicas também, né, aqui quanto às senhas, né? Então, A gente vai falar isso no final da apresentação. Não, tá, No então final vamos da lá. apresentação tem sobre senha, pode ficar tranquilo. Aquilo que o usuário tem, né? Por exemplo, um cartão, security token, o software token, né? O Google Authenticator, né? Que a gente tem como exemplo, telefone celular, ou seja, são itens que a pessoa tem, né? São itens que ela tem, não são itens que ela sabe, mas são itens que ela tem. Né? E aquilo que o usuário é. Aquilo que ele é aquilo que ele é justamente o quê? São características pessoais no qual são irrefutáveis, né? São dele, e ele não consegue modificar isso. Padrão de voz, impressão digital, scanner de retina, sequência de DNA, o scanner de veia da palma da mão, que é utilizado pelo Bradesco, inclusive, utiliza esse meio de autenticação. Por quê? Porque na nossa mão, o padrão de veias ele é único para cada pessoa, tá? Assim como a digital, assim como a íris. Né? O que muda daqui para cá, daqui para cá, para cá? Muda a quantidade de pontos de referência. Tá? Na digital tem X pontos, na íris tem muito mais pontos de referência, na palma da mão também tem mais pontos de referência que a digital. Então, a possibilidade de haver falsos verdadeiros, né, é muito pequena tanto na das veias como na íris humana. Sim, sim. Aqui é só uma foto, né? Um exemplo, né? Isso aí. Então, a gente entra aí no conceito de criptografia, né? Ele aqui. Pode dar sequência aí. A criptografia, pessoal, é basicamente o quê? É o estudo. Eu vou ler aqui porque essa parte é interessante. Olha só. A criptografia é o estudo dos princípios e técnicas de transformação da informação, tá? Para que ela torne-se mais difícil acesso a quem não é autorizado, tá? Por que não é impedir, é tornar mais difícil? Porque eventualmente eu posso conseguir decriptografar essa informação, só que eu posso levar tanto tempo que essa informação já não vai me valer de mais nada. Por exemplo, o saldo do banco hoje que nós temos, daqui a 10 anos não vai valer nada, entendeu? Então, assim, são informações, são essas coisas que a gente precisa ter consciência. A informação, ela tem preço e ela tem validade. Vou dar um exemplo. Eu tenho um cadastro de clientes de 15 anos atrás. Isso vai me valer de alguma coisa? Não. Por quê? Porque nesses 15 anos, muitos perderam o telefone, muitos trocaram e-mail, muitos se mudaram, né, no caso do endereço, muitos morreram. Vai valer de alguma coisa esse e-mail de 15 anos atrás? Não, não vai. Entendeu? Por isso que eu digo que a informação, né, nessas situações, ela tem um prazo de validade. Né? E se eu demorar 15 anos para quebrar a senha do WinRAR, para eu ter acesso a essas informações, não vale a pena. O prazo tem que ser muito mais curto que isso. Isso não é novo, né, Eliakim? Criptografia já existe já é utilizada há muitos centenas de anos, né? Muitos anos. Até eu acho que já no próximo slide já vai aparecer essa questão. Pense no seguinte, os templários utilizavam um sistema de cifragem, né? Até para contextualizar, não sei se é do teu conhecimento também, Michele, mas o primeiro sistema bancário do mundo, quem criou foi os templários. E na época, o que os templários faziam? Eles eram os portadores das riquezas das pessoas. Eles faziam voto de pobreza, mas eles eram os portadores das riquezas. E o que acontece? Existiam pontos no qual tu pegava como se fosse um papel, né, dizendo que tu tinha aquilo dali, e tu podia ir em outra localidade e tirar aquele dinheiro como se fosse teu também. Então, esse é justamente o conceito do banco, né? Eu guardo o dinheiro para eu tornar ele mais disponível em vários lugares. Isso, quem fez primeiro foram os templários, tá? Então, o sistema de banco do qual nós conhecemos hoje, foram eles que criaram. E aqui está um exemplo de cifragem utilizado pelos templários para fazer a codificação de determinadas informações deles. Isso, os templários, 1700 lá vai pedrinha. Né? Muito antes, na verdade. Algum tempo. E a famosa enigma, né, Eliakim?
A recomendação de filme para vocês, O Jogo da Adivinhação, que é conta a história do Alan Turing, né? Que é justamente o cara que a gente vai falar no próximo slide, tá? A Enigma era uma máquina alemã usada para criptografar mensagens na Segunda Guerra Mundial, né? E o que acontece? As combinações no qual ela criavam, ela era fácil de criptografar, mas era muito difícil de decriptografar. E a criptografia funciona assim ainda hoje, tá? A contraponto, na época, os ingleses desenvolveram o Christopher. Quer ver? Christopher é essa maquininha aí. O que ela fazia? Ela fazia justamente a decodificação das mensagens nazistas, né? E isso dizem estudiosos que encurtou a guerra em mais de 2 anos. Sim. Tá? Então, outro detalhe. Por que eles conseguiram fazer a Enigma funcionar? Porque, assim, inclusive havia uma recomendação... Né? Oi? Porque conseguiram fazer a Christopher, né? Fazer o Christopher funcionar, isso mesmo. A máquina Christopher funcionou por um seguinte... os estudiosos começaram a perceber o seguinte, a partir de mensagens interceptadas, decriptografadas, eles começaram a perceber que existiam palavras que eram iguais em todas as cartas, em todas as transmissões. E o que isso aconteceu? Quanto mais partes iguais eu tenho em todas as transmissões, menor a quantidade de possibilidades que eu preciso testar para saber se ela funciona. Então, o que acontece? A partir daí, conseguiu-se criar um algoritmo, no caso, na época era feito através de bobinas e etc., para que ele conseguisse fazer a decriptografia de uma maneira muito mais rápida e muito mais fácil. Né? Por exemplo, no filme até fala isso, né? Chuva à Noite, Heil Hitler, todas as cartas tinham Heil Hitler, então eu tinha a possibilidade de tirar essa possibilidade do cálculo do Christopher e tornar ele naquela história, que eu falei que a informação ela valia até determinado ponto. Por quê? Eles tinham basicamente 18 horas entre receber a mensagem e decriptografar a mensagem, né, para saber a chave. Por quê? Porque depois disso, os alemães mudavam as configurações da máquina. Então, todo o trabalho que foi feito aqui foi todo perdido. Ou seja, eles tinham 18 horas para saber qual era a chave que era utilizada na transmissão daquele dia. Entende? Então, por isso que a informação, o tempo no qual essa informação é válida é realmente um diferencial nessa questão. Esse filme realmente ele é excelente. Um dos meus preferidos, na verdade. Eu gosto bastante também. Deixa eu passar aqui. Opa. Sobre criptografia, né, Eliakim? Uma das formas, né, de criptografia. Existem 2 conceitos de chave, né? A chave é tudo aquilo que é utilizado tanto para abrir como para fechar, digamos assim. Então, tanto para criptografar como para decriptografar, eu tenho uma coisa chamada chave. Existe a tal da chave simétrica, que é justamente essa chave. Vocês podem perceber que o íconezinho da chave é exatamente igual para os dois. Por quê? Porque a chave para abrir e para fechar é exatamente a mesma, tá? E nós temos também a chave assimétrica, ou seja, é como se eu tivesse um cadeado que eu uso uma chave para abrir e outra chave para fechar. Esse é o simétrico e o assimétrico. Esse aí, ó. Pode ver que a chavezinha a gente colocou de maneira diferente. Tá? Por quê? Porque a chave para fechar é diferente da chave para abrir. E hoje a gente utiliza, assim, ó, 90% dos casos a gente utiliza a chave assimétrica. A gente utiliza uma chave pública para fechar e uma chave privada para abrir. Então, a gente tem o seguinte... Isso. Agora a gente tem os cuidados, né, Eliakim? Possíveis, né, de se fazer. Isso. Agora a gente vai entrar, a gente viu questão conceitual pra caramba, né? Agora a gente vai começar a aplicar um pouco isso, né? Até para ficar mais palpável para todos aqueles que estão nos assistindo. Pode passar para o próximo, né? Olha só, o que isso mostra? A segurança da informação ela não está só presente no meio tecnológico. Não é só cibersegurança, mas ela está em todas as partes. E o próximo slide ele vai mostrar exatamente isso. Observem, pessoal. Quantos de vocês já viram esse tipo de figurinha no carro de vocês? No carro, no trânsito, né? Um monte de gente. Então, olha só. Sem eu perguntar nada para ninguém, olha as informações que eu tenho. Eu tenho aqui, no primeiro quadradinho, eu tenho uma família com um casal, com 2 filhos e um cachorro.
Dois filhos pequenos, por quê? Porque são crianças, né? Não são Ah, adultos que colocam. Então eu tenho pai e mãe, dois filhos, um cachorro, e eu uhum, tenho um carro no qual leva esse pessoal todo. Se eu for um bom observador, eu posso observar eles por um determinado tempo e ver que quando todo mundo sair de casa, a casa está sozinha. uhum, Isso é segurança, gente. E o outro ali, eu acho que até um pouco pior. Por quê? uhum. Porque, olha só, Miguel a bordo. Isso quer dizer que é uma criança com o nome de Miguel que Isso. está no carro. Uhum. Pensa no seguinte, se acontecer do seguinte, alguém ter acesso ao número do telefone do dono desse carro e ligar dizer que o filho dele foi sequestrado, o Miguel foi sequestrado. Exatamente. Sabe o Vocês nome. imaginaram o rolo que isso ia dar? Por quê? Por causa de uma questão de segurança Uhum, básica, né? Por isso que, assim, eu sempre digo o seguinte, que quem não tem informação nenhuma, qualquer informação vale ouro, qualquer informação é uhum. preciosa, né? Quer ver? Sim. Pode passar aí para frente, Michelle. Só para comentar isso aqui, Eliakim, é algo que, por exemplo, eu faço, meu esposo faz muito, por exemplo, o celular dele não tem lá fulana mãe, não tem fulana esposa, não tem ciclano irmão, são só os nomes, né? Porque se ele vem a perder esse celular, é aquilo, você tem lá, não sei o nome da sua esposa, não, se fosse Maria, aí tem lá, Maria esposa, liga para Maria É, esposa, é muito complicado, né? Então já é uma o meu dica. celular, eu confesso para ti que eu até tenho pai e mãe, só que o meu celular é o seguinte, se a pessoa errar a senha 10 vezes, ele apaga tudo do telefone. Isso é bom, hein? Isso é Ele excelente. apaga tudo do telefone, ele zera. Então, é justamente o que havia comentado contigo, Uhum, esse ponto aqui. Para quem não tem informação alguma, qualquer informação é preciosa. Então, assim, para quem não tem nenhum referencial, a partir do momento uhum, que tem uma informação, ele tem um referencial. Ele sabe para onde ir ou ele sabe para onde não ir, né, uhum. em termos de segurança. E olha só que situações bem interessantes, ó. Ataque à rede da NET levava cliente a falso Banco do Uhum, Brasil. O nome desse ataque, gente, é ataque de DNS spoofing. Tá? uhum, O que ele faz? Ele se faz passar por um servidor DNS verdadeiro, mas ele te leva para um endereço falso. Né? uhum. Ele resolve um endereço no qual não é o verdadeiro. E muita gente caiu nessa história. Tá? Assim como ali, ó, hackers conseguem invadir sistema de carro conectado e controlá-lo remotamente. Olha o Uhum. nível de gravidade da coisa. Hoje, os carros estão cada vez mais conectados. Tem o carro da Tesla. Aqui, nesse caso, foi um carro da Chrysler. Tá? Um modelo da Chrysler que saiu totalmente automatizado. E tem vídeos na internet mostrando isso. Gente, é bizarro. O cara apertar o botão, o carro parar, abrir as quatro portas e nada Ah, podia fazer, sabe? Aí eles pensaram assim, bom, eu só posso fazer isso localmente, eu tenho que estar conectado no carro. Não, esse carro ele estava sendo vendido com um acesso IP de uma operadora de celular. E o que nossa. eles perceberam? Que tem um outro problema muito sério, que quem fazia parte dessa mesma operadora conseguia conectar direto. Ou seja, tinha uma falha de segurança não só no carro, mas na rede celular como um todo. Uhum. O que é extremamente grave. Assim, a bizarrice da falha de segurança da informação. Então, a partir daí, eles conseguiram mitigar o risco. Eu acho que até já consertaram, Uhum. mas isso foi notícia e na época, deu um rebu bem grande, que essa notícia, inclusive, ela é mais velha, ela é de 2015, né? Assim como tinha outra, ó, hackers podem roubar digitais cadastradas no sensor do Android. Uhum. Isso aí já foi corrigido possivelmente, tá? Porque é, tudo que envolve hoje celular, né, sistema operacional do Uhum. celular, faz com que seja necessário uma correção, um fixo muito rápido, porque Uhum. senão tu deixa muitos usuários descobertos, né? Tu deixa muitos usuários inseguros. Sim. E aqui a gente tem E mais outra três coisa. exemplos, tá? Ó, lembra que eu falei na outra aula, inclusive, ó, site russo invade câmeras em mais de 200 países. Isso Sim. aqui é justamente porque, ó, falta de proteção de senha, gente. Isso aqui, Uhum. ele não procurou invadir, ele só fez uma varredura na internet por aqueles dispositivos com aquela porta aberta e ele tentou colocar o usuário e senha padrão e funcionou, tá ali, ó. Exatamente. Assim como aquele aqui do lado, esse carro aqui, esse Megane, né? O que está escrito ali?
né, Michele? Está escrito ali, ó, ataque por SQL Injector engana radares e limpa todo o registro de multas. Uhum. O que o cara fez? Ele pegou a leitura de placa, tá? Ele sabia que os caracteres eram inseridos direto no banco de dados. Então, o que ele fez? Ele terminou a sentença SQL, tá? Ele abriu de novo, terminou e deu um drop database table e deu o nome da tabela aqui. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ele deu um comando SQL, ele injetou um comando SQL indevido. Uhum. Lá na base de dados das multas e acabou com todos os registros. E olha só, uma coisa que aparentemente, né, não foge da nossa compreensão, mas está ali, ó. Pesquisadores de segurança encontram falhas em geladeira da Samsung. Então, assim, por isso que é muito importante a gente ter consciência de que segurança da informação não é uma coisa para grandes empresas, não é uma coisa para... É uma coisa que ela é necessária para todos Sim. nós. Todos nós temos que ter essa consciência. A gente tem hoje geladeira, televisão, celular, videogame, tudo está conectado na internet, né? Inclusive, há um tempo atrás, Michele, surgiu estudos sobre a segurança das Smart TVs, né? E foi constatado que muitas delas têm problema de vulnerabilidade. E, inclusive, algumas delas têm webcam, eles conseguiram habilitar o webcam à distância. Nossa. Imagina, tá lá no teu quarto, né? Tá lá na tua privacidade, a webcam ligada e gravando em outro lugar. O próprio dono do Facebook, quando mostra um computador dele, ele sempre tem uma fita isolante, né? Tampando a webcam. Verdade. Se ele faz isso, então, né? Se ele faz isso, né? Fica a dica aí, né? E aí, pra gente ir no ponto principal, né, aqui. Então, como que a gente pode se proteger? Tá? Quais são as medidas, né? Isso mesmo. Agora tem alguns cuidados, assim, que são bem... com alguns itens que são bem pontuais, tá? Smartphones, notebooks, acesso à rede Wi-Fi, contas do Google e Facebook, banco e-commerce e ligações telefônicas, tá? Para os smartphones, tá? Pode mostrar todos, Michele, sem problema nenhum. Sempre determinar uma senha de desbloqueio, tá? Uma senha, uma digital, enfim. Né? Sempre utilizar a loja de aplicativos oficial, nada de ficar baixando APK, nada de ficar usando o Cydia lá da Apple, nada disso, pelo amor de Deus. Sempre manter o sistema operacional atualizado, principalmente os patches de segurança, e ele te avisa sobre isso. No sistema Android, instalar o antivírus e manter atualizado, tá? No sistema iOS é um pouco mais complicado acontecer esse tipo de invasão no telefone, porque a Apple ela exige que todo fabricante de software se registre, eles dão uma hash para poder atachar no aplicativo para que ele seja possível instalar no telefone, né? E, se possível, comprar a película protetora de proteção com polarização. O que é isso? Não sei se tu já observou, mas tem algumas películas que tu consegue ver o telefone de frente, né, mas tu não consegue ver ele de lado. Essa é uma película polarizada. Como é que ela funciona? Ela é uma película preta normal, só que ela tem um monte de coluninhas bem fininhas, uma do lado da outra. Então, se tu estiver de frente para o equipamento, tu consegue ver tudo que está ali. Por quê? Porque é tão fininho que não prejudica a visão. Mas se tu olhar de lado, tu não consegue ver, que funciona como se fosse uma parede para a tela. Entende? E essa película é bem interessante. Eu ainda não consegui adquirir para o meu telefone, mas eu estou procurando. Não, ótimo. Quem imagina? Eu conheci essa película. Quem imagina, Michele? Imagina, às vezes tu tá digitando um negócio que é confidencial e tu tá num café, por exemplo. Né? Tu não vai ficar assim, poxa. E aquilo ali torna muito mais seguro. Aqui, o pessoal vai comprar essa película aí para esconder o celular da esposa, hein? Vai ficar, não vai nem precisar ficar. Aí para ilícitos desse tipo, eu prefiro me omitir. Eu prefiro dizer que não, né? Até porque eu também tenho esposa, né? A gente tem que ser sincero sempre. Vamos lá. Definir senha, no caso de notebooks e PCs, definir senha de acesso ao sistema sempre, tá? Tem gente que não define, mas sempre tem que definir. Procurar sites confiáveis para pesquisa e acesso de informações, né? O Google, ele bota o cadeadinho lá, a gente vai mostrar depois, tá? Manter o antivírus instalado e atualizado. Daí tu pode perguntar, tá, qual é o antivírus?
eu uso no meu computador o Kaspersky, que é um antivírus Eu russo. gosto muito dele. O Kaspersky é muito bom, né? Ele é muito bom, ele não é pesado e, convenhamos, os russos em programação são muito bons. Então, Sim. eu confio no Kaspersky, pelo menos nesse aspecto. E a anuidade dele esse ano, eu não sei se por causa da quarentena, mas caiu de preço. Eu achei ela bem mais barata. Né, eu já só assinando já há 3 anos já. Eu fiz aquela assinatura de 3 anos. Uhum. Tá 3 anos já. E agora eu vou renovar de novo quando sair. Executar instalações de software com cuidado para que não sejam instalados itens desejados. O que eu quero dizer com isso? Quando tu instalar o software, observe exatamente o que ele está fazendo. Tá? Uhum. Ele criou pasta aqui, fez não sei, instalou plugin, beleza. Se tu vê qualquer coisa diferente, já desinstala, porque essas aplicações que vêm junto, né, com determinados aplicativos, elas vêm justamente, primeiro, para ser hardware ou um spyware ou coisa do tipo que fica observando o que tu está fazendo no teu computador. Isso não é legal. Aos que desejam maior segurança em notebooks, também a gente sugere criptografia de disco, tá? O Windows tem ferramenta para isso, né? O BitLocker, se eu não me engano, que é o do Windows. E tem também e o Mac, para quem tem Mac, né? Quem tem Apple, né? Notebook da Apple, também tem a possibilidade de fazer, né? Faz a partir de uma ferramenta específica lá. Criptografar o disco é bom por quê? Porque a partir do momento que tu não tens a senha, que quem tentar acessar não tem a senha, não vai conseguir ligar de jeito nenhum. Não vai conseguir acessar os dados de jeito nenhum, tá? Quando eu trabalhava numa empresa, como eu falei na outra live, né? Para vocês terem uma ideia, a senha de acesso ao computador era uma senha de 14 dígitos. Então, assim, qualquer um que pegasse meu computador jamais ia conseguir criptografar. E outro detalhe, se eu não me engano, era configurado, se eu errasse 10 vezes, ele apagava tudo também. Então, assim, mesmo que ele consiga recuperar, ele ainda vai ter que decriptografar, que não é uma tarefa nada fácil. Tá? Pode passar. E, opa, teve um item ali. Nunca salvar senha, né? Quando pedir. Nunca salvar senha quando pedir. Isso é muito importante, pessoal. Justamente por quê? Porque hoje, inclusive, o Google associa as senhas ao usuário dele, quando está logado lá no Chrome. Sim. Não façam isso, pelo amor de Deus. Tá? Eu estou sendo bem claro, não façam isso. Para acesso à rede Wi-Fi, certifique-se que a rede seja segura. Tá? Nunca acessar a rede sem senha, de jeito nenhum. Sim. Nunca acessar sites de banco através de rede Wi-Fi pública ou não conhecida, tá? E, ao comprar um novo equipamento, sempre trocar as senhas de acesso padrão. O que eu quero dizer com isso? Quando tu comprar um sistema Wi-Fi, né, um roteador Wi-Fi, sempre troca a senha. Não usa senhas padrão de acesso e nem das redes. O pessoal da NET foi lá, configurou a NET na minha casa, eu deixei a senha padrão, troca. Troca nome de rede, troca a senha, troca tudo. Tá? Não deixa como eles deixaram. Certo? Para as contas, né? Conta do Facebook do Google, pode voltar ali. Isso. Conta do Facebook do Google, essa vai para ti, Michele, eu lhe dedico, né? Habilite a autenticação em 2 passos. Tá? Sim. Nunca acesse uma rede pública através de rede pública, LAN house ou computador desconhecido. Tá? Isso é muito perigoso. Sim. Tá? Eu conheço pessoas que tiveram grandes problemas por acessar, sem saber o que estavam fazendo, acessar essas redes de dispositivos que não conheciam. Eu, por exemplo, eu uso a autenticação em 2 passos do Google, nem lembro desde quando. Eu sei que faz muito tempo. Eu tenho para o Facebook, eu tenho também para o registro BR, tenho para a minha carteira de Bitcoin, tudo que tu imaginar, eu tenho autenticação em 2 passos. Isso é importante, o Eliakim brincou aqui, mas o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, pessoal. Para quem me conhece, eu sou do canal da Segurança, eu atuo no Instagram, mas o Instagram, para ele ser comercial, ele tem que estar vinculado a uma conta do Facebook, e eu utilizava uma conta do Facebook minha muito antiga. E eu usava apenas para vinculação, né? Eu não tinha nenhuma movimentação nessa conta do Facebook. Até que um dia eu recebi um e-mail, 3 da manhã, de que eu não era mais dona da minha própria página. Eu falei, uai, o que aconteceu? E aí, sim, eu perdi literalmente a minha conta, a minha página no Facebook do canal da Segurança. E não foi por não conhecer, foi justamente por, enfim, né?
O Instagram já tinha, sempre teve autenticação em 2 fatores, as minhas contas do Google têm, mas como era uma conta antiga no Facebook, eu não utilizava, eu acabei não fazendo essa segurança. Hoje, obviamente, eu tive que criar uma nova página e hoje ela tem autenticação em 2 fatores. Então, é sério, porque às vezes, mesmo conhecendo, mesmo tendo conhecimento sobre o assunto, às vezes a gente tem aquele grande defeito de achar que com a gente não vai acontecer, né, Jaquim? Eu acho que quando a gente está falando em engenharia social, isso está muito presente. Então, para que agora, vai nas suas contas, autentica, né, tudo em 2 passos. Isso é muito importante. O meu cunhado, por exemplo, ele não perdeu o WhatsApp dele porque estava em 2 passos, porque ligaram para ele de uma empresa falando que era um anúncio para ele passar o código que enviaram, ele chegou a passar o código. Só que ele não teve a invasão, a fraude, né, 100% concluída, porque ele tinha em 2 passos. Então, isso é muito, muito importante, né? E isso vai dar autoconfiança. Um dos itens que a gente mencionou lá é autoconfiança, achar que nunca vai acontecer com a gente. Sim, exatamente. Nunca acesse através das redes públicas, né, lan house, de computadores desconhecidos, né, e isso tem muito, né, Eliakim, né, em Sim. redes públicas, eu sempre encontrava em redes de faculdade, em redes de locais públicos, logins, na verdade, contas logadas já. Tem uma, inclusive, né, agora mais recente, eles criaram, esse pessoal da AliExpress aí da vida, eles criaram uma caixa mágica, que é o seguinte, que ele se passa por um roteador Wi-Fi e ele aponta o endereço de Facebook, de Google, para o DNS, para o endereço DNS que tu quiser, né, o endereço IP que tu quiser. E a partir daí tu consegue fazer interceptação. Eu vou te mostrar depois o vídeo, depois a gente pode compartilhar até com o nosso público nas aulas posteriores, para ver como é extremamente fácil fazer um ataque utilizando engenharia social. E Também, né? bancos, né? O DNS spoofing e engenharia social. Falando do banco, tá, pessoal? Para banco e e-commerce, nunca forneça sua senha, independente do... Pode estar morrendo, nunca faça isso. Nunca acesse através de redes públicas também, tá? Lan house, computador desconhecido. Somente digitar dados de acesso no site que possui certificado válido, conforme mostrado ao lado, tá? O certificado válido, ele aparece o cadeadinho, né? Ele aparece o cadeado fechado, sem nenhum tipo de exclamação, tá? Pode acontecer também de observar as outras situações que tem ali no próximo slide, tá? Então, assim, olha só, a partir daí, se está seguro, se tu tem certeza que está seguro, tudo bem, pode seguir em frente, mas pode acontecer o seguinte, ó, se tiver em vermelho, riscado ou com X, é porque o certificado não está mais válido, então tome cuidado, pode ser um site querendo se passar por outro, né? E tem outro ícone de exclamação, que é o que aparece embaixo, que indica que a criptografia está ativa, mas está obsoleta. Então tem que tomar cuidado, nunca acesse nesses 2 cenários, tá? E verifique sempre se o site que tu está inserindo informações, né, de pagamento e banco está com conexão segura. E se a instituição bancária dispor de token, cartão numérico, leitura digital de token, leitura digital de biometria, sempre utilizar isso para aumentar a segurança. Hoje é meio que padrão, tá? Todos os bancos têm token, todos os bancos têm meios de garantir a segurança cada vez melhores, até porque, assim, hoje, né, aqui no Brasil não se teve o entendimento, como alguns países teve, que isso não é responsabilidade do usuário, é responsabilidade da empresa prover todos os meios seguros para o usuário não cair. Mas em alguns países, por exemplo, se ele cair num negócio desse e ele tiver prejuízo, o problema é dele, o problema é do usuário. Então, assim, no país ainda não mudou-se esse entendimento, né? Até por uma questão óbvia, o brasileiro, ele ainda está aprendendo a lidar com tecnologia, muitos brasileiros, né, ainda estão aprendendo a lidar com tecnologia, então, né, é pertinente ao nosso povo. Então, tem todas essas questões que a gente tem que levar em conta. Para ligações telefônicas, tá? Procurar manter a agenda atualizada para saber quem te liga. Quando for um número desconhecido, não informe nome antes que a outra pessoa se apresente. Aquele famoso, oi, boa noite, oi, bom dia, bom dia. Quem fala, gostaria de falar com quem? Não é, meu nome é ele aqui. Não, gostaria de falar com quem? Para quê? Para saber se a pessoa sabe quem ela procura. Né?
ligações de pessoas se passando por atendentes e pedindo dinheiro ou falando de sequestro de parentes, sempre desconfiar. Né? Sempre, 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 sempre. E desconfie de SMS que fazem sobre promoções de dinheiro fácil. Essa também é padrão, né? O vale o SMS e vale mensagem do WhatsApp também, tá? Aí nesse contexto. Sim, certo? e isso é muito sério, porque infelizmente a gente ainda tem pessoas leigas quanto ao assunto é tecnologia, né, Eliakim? Eu me lembro do meu tio acordando um primo meu, tipo, 7 da manhã, fulano, eu ganhei um carro, olha, eu recebi o SMS aqui, eu ganhei um carro. E ele estava, assim, genuinamente acreditando naquilo. Então, infelizmente, se ainda isso existe, né, esses SMS com promoções de dinheiro fácil, é porque ainda tem gente que caia. Então, essa conscientização aí é muito importante. Beleza? É isso aí. Então, o que nós temos assim, para uma senha segura, né, que a gente tinha conversado. Tem os próximos itens ali, Michele, para descer ali dentro do senha segura. Pode abrir eles. Nunca fornecer sua senha para ninguém. Nunca deixe ela escrita, anotada em local visível. Sim. Utilize caracteres maiúsculos, minúsculos, especiais e números. Tá? Quanto maior a mistura de caracteres, mais fica difícil da senha ser quebrada, tá? Sim. Não utilize informações na senha, não utilize informações conhecidas como data de nascimento, sobrenomes, endereços, sequências numéricas e numéricas e alfabéticas e qualquer outra informação de convivência. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o nome do meu cachorro. Não faz sentido colocar na minha senha porque é uma informação de convivência, tá? Eu acho que com esses itens aí, a gente consegue abranger bastante coisa. Tem um item, eu acho que é no próximo, que ele fala procurar trocar a senha de tempos em tempos, tá? De 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano. Se tu tiver autenticação em 2 passos, dá para trocar de 1 em 1 ano, tranquilo, não tem problema. Tá? Aqui. Até alguém tentar invadir, se houver uma tentativa, tu vai ser avisado, aí tu vai trocar senha. Mas se não, dá para ser um pouco mais tranquilo nesse aspecto. E fim por hoje, né, Eliakim? Então, pessoal, obrigada aí por estarem, né? Primeiro, parabéns por estarem estudando um assunto tão importante, né? A gente precisa parabenizar quem está aqui assistindo a aula, dedicando esse tempo ao conhecimento, isso é muito importante. Porque, como vocês viram hoje, quando a gente fala em cibersegurança, não é algo aplicado apenas a empresas, e talvez esse seja um dos maiores erros, né, de achar que no pessoal, no residencial, no comercial pequeno, isso não tem que ser pensado, e isso tem que ser pensado sim. Dúvidas, pessoal, sobre a nossa aula, você pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai ler, vai responder vocês. Se tiverem também sugestões de temas para nossas aulas, deixa aqui nos comentários também. Muito obrigada. Vou passar a vez aí para ele aqui despedir aí da nossa aula. Pessoal, muito obrigado pela presença, tá? Michele, obrigado pela companhia. Nós estamos aqui à total disposição de vocês. Deixem suas perguntas nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer em responder e compartilhar conhecimento com todos vocês. Bom, é isso, né, gente? Então, até a próxima aula, sábado que vem. Bons estudos para vocês e dúvidas pode deixar aqui que a gente está aqui para ajudar. Até mais aí para vocês. Beleza? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.